Olá, sou Anacleia, tenho 38 anos e acabei de chegar em casa do trabalho. Meu mundo mudou em um instante. Encontrei uma carta que alterou tudo. Até aquele momento, eu acreditava ter a família perfeita. Um marido amoroso, Roger, e nossos 3 filhos. Eles eram tudo para mim. Roger sempre me descrevia como sua alma gêmea, agradecendo constantemente a Deus por me ter como sua incrível esposa. Compartilhávamos a crença de que éramos feitos um para o outro, o amor verdadeiro. Mas tudo isso era uma mentira. A carta destruiu essa ilusão. Roger, meu suposto alma gêmea, confessava que havia se apaixonado por outra pessoa. Ele dizia que nosso amor não podia se comparar à nova conexão que sentia por essa misteriosa mulher. Ele foi embora, perseguindo um amor mais forte do que aquele que compartilhávamos. É inacreditável como o amor pode desaparecer tão rápido quando a pessoa em quem você confia te trai. Essa é a minha realidade agora. Estou devastada e forçada a seguir em frente. Na carta, ele pedia que eu não o procurasse e dizia que não voltaria. Desejava o melhor para mim e para as crianças, mas afirmava que precisava viver sua verdade. Não permaneceria nesta situação. Roger não apenas me abandonou, mas deixou nossa família para trás. Agora, cabe a mim encontrar uma forma de explicar isso aos nossos filhos. Como isso pôde acontecer, meu Deus? As lágrimas caíram até que eu não pudesse mais chorar. Enviei uma mensagem para minha sogra, Zenaide, pedindo que buscasse as crianças na escola e as levasse para sua casa. Sem hesitar, Zenaide as acolheu de braços abertos. Ela sempre foi uma sogra e avó maravilhosa, e naquele momento agradeci profundamente por seu apoio. Ela nunca me questionou. Meus sogros sempre me trataram como parte da família. Mas agora tudo parecia diferente. Não conseguia me livrar da sensação de que, de alguma forma, eu tinha afastado Roger. Culpava a mim mesma. A desesperança tomou conta de mim enquanto meus pensamentos saíam de controle. Foi então que liguei para Walter, o irmão de Roger, pedindo que viesse até minha casa. Quando ele chegou, ficou surpreso ao me ver naquele estado. Perguntou o que havia acontecido e onde estava Roger. Não consegui mais segurar, desabei e contei que ele havia partido e que eu não sabia onde estava. Entreguei a carta que tinha encontrado em nossa casa, agora vazia. Enquanto Walter lia a carta, praguejou baixinho, com a raiva crescendo. Sem me dizer nada, pegou o celular e tentou ligar para Roger, apenas para descobrir que também havia sido bloqueado. Depois de várias tentativas fracassadas, Walter decidiu ligar para os pais de Roger, sem saber o que fazer a seguir. Ele pediu que Zenaide e meu sogro, Neno, viessem imediatamente. Eles chegaram rápido, enquanto as crianças estavam seguras com o vizinho. Quando mostrei a carta, o choque deles foi evidente. Não posso acreditar nisso. O que deu em Roger? Como ele pôde fazer isso com a própria família? Disse Neno, incrédulo. Anacleia, não chore. Você precisa ser forte pelos seus filhos, acrescentou, tentando me consolar. Neno prometeu que trariam Roger de volta e o fariam enfrentar as consequências de suas ações. Ele parecia incrédulo ao perceber que havia criado um filho capaz de tal traição. Reforçou que Roger deveria ter enfrentado a família em vez de fugir. Verifiquem. Isso deve ter começado há meses, disse Neno. Ninguém sabe onde ele está. Ele planejou isso por muito tempo, fingindo que tudo estava bem. Nunca suspeitei de nada, confessou com decepção e vergonha na voz. Eu poderia ter aceitado se Roger tivesse se apaixonado por outra pessoa. Mas abandonar os próprios filhos? Isso é algo que não posso perdoar. A pergunta sobre como explicar as ações de Roger às crianças pairava no ar. Ninguém tinha uma resposta clara. Sabíamos o quanto isso iria machucá-las. O peso de ser abandonada por um pai me atingiu com força, trazendo à tona memórias dolorosas. Lembrei-me do sofrimento que senti quando meu pai me deixou após o divórcio com minha mãe, chamando-me de um lembrete doloroso de seu passado. Cortei laços com ele, mas entendi profundamente a devastação emocional que isso causava. Minha mãe, por sua vez, também lutava com sua dor e não conseguiu cuidar de mim,
deixando-me sozinha para enfrentar o sistema de acolhimento. Não suportava a ideia de que meus filhos passassem pelo mesmo sofrimento. Por eles, eu precisava me manter forte, garantindo que sempre sentissem o amor da mãe. Enzo, Miguel e Iago, meus filhos de 9, 10 e 12 anos, me surpreenderam com sua maturidade. Era evidente que já haviam percebido que algo não estava bem. Percebi que era hora de contar-lhes a verdade. Depois de uma conversa tranquila com meus sogros, reuni as crianças em um lugar privado. A tensão era palpável. Enquanto reconhecia as preocupações não expressas dos meus filhos, com o coração pesado, disse-lhes que seu pai havia partido. O choque foi imediato. Seus rostos refletiam uma mistura de confusão e incredulidade. Eles tiveram dificuldade em processar a notícia, questionando por que ele teria ido embora e se haviam feito algo errado. Assegurei-lhes que nada disso era culpa deles, explicando que Roger havia decidido estar com outra pessoa. Pedi desculpas pela dor que isso causaria e deixei claro que, a partir daquele momento, seríamos apenas nós 4. Houve um longo e pesado silêncio. Eles se entreolharam antes de se retirarem para seus quartos. Sabendo que precisavam de tempo, dei-lhes o espaço necessário para processarem tudo à sua maneira. Walter, sempre um pilar de apoio, decidiu ficar comigo naquela noite. Meus sogros prometeram manter contato regularmente e foram para casa. No dia seguinte, a casa estava estranhamente silenciosa, com as crianças permanecendo em seus quartos. Walter tentou quebrar o silêncio convidando-os para jantar, mas eles recusaram, preferindo a solidão. Enquanto isso, eu lutava para manter a compostura. Walter contatou amigos de Roger, na esperança de obter alguma informação sobre seu paradeiro, mas nenhum sabia onde ele estava. A frustração compartilhada por eles indicava que também compreendiam a gravidade das ações de Roger. A promessa de novas informações era um consolo mínimo. Na manhã seguinte, meus filhos saíram de seus quartos para o café da manhã. Seus rostos mostravam uma mistura de compreensão e uma nova força. Eles correram para me abraçar, oferecendo apoio e expressando sua raiva em relação ao pai ausente. Deixaram claro que não queriam mais saber dele, prometendo lealdade a mim. Amamos o papai, mas perdoá-lo agora parece impossível. Se ele acha que não nos importamos, então pode ficar longe, disse Enzo com firmeza. Ver o apoio inabalável dos meus filhos foi ao mesmo tempo doloroso e inspirador. A preocupação deles comigo superava qualquer ressentimento pelo pai. A distância emocional de Roger já se acumulava há mais de um ano. Apesar dos meus esforços para reaproximar a família, ele permanecia distante. Organizei atividades familiares, tentando reacender a conexão, mas sua indiferença continuava. Convenci-me de que o estresse do trabalho era o culpado, acreditando que ele só precisava de tempo para resolver suas questões. Mas minhas ilusões se desmoronaram quando, após dias tentando contato, descobri que Roger havia desativado seu telefone. Relatar a situação à polícia não trouxe nenhuma resposta. Meu sogro sugeriu contratar um investigador particular, mas, como eu era a única provedora da família, isso não era viável financeiramente. À medida que as semanas se transformaram em meses, a esperança de que ele pudesse retornar começou a desaparecer. Meus sogros e eu trabalhamos juntos para apoiar as crianças, matriculando-as em terapia para ajudá-las a processar suas emoções. Walter, ao ver o quanto eu estava sofrendo, me encorajou a entrar em terapia também. 5 meses se passaram antes de finalmente descobrirmos a verdade. Roger havia fugido com sua colega de trabalho, Andressa, alguém sobre quem eu sempre tive uma sensação incômoda. Eu havia alertado Roger sobre o comportamento inadequado de Andressa, mas ele desconsiderou minhas preocupações, garantindo-me que eu estava exagerando. Descobrir que minhas suspeitas estavam corretas foi um golpe amargo, especialmente porque nunca imaginei que Roger me deixaria por ela. Ele parecia completamente alheio à imensa dor que havia causado. Sua fuga deliberada de qualquer responsabilidade, incluindo a pensão alimentícia e os trâmites do divórcio, só aprofundou meu ressentimento. Ao consultar um advogado, soube o quão difícil seria tomar medidas legais sem um endereço, o que confirmou que a ausência de Roger foi um ato calculado para evitar suas obrigações financeiras. Quanto mais eu descobria, mais crescia minha repulsa por ele,
especialmente porque a casa, que antes era cheia de memórias familiares, tornou-se um constante lembrete de sua traição. As crianças também sentiam isso, e todos nós ansiávamos por escapar daquela casa, que agora parecia sufocante. Depois de muitas discussões, concluímos que mudar seria nossa melhor opção. No entanto, a casa, que era propriedade dos meus sogros e deveria ser a herança de Roger, vinha com um aluguel que estava afetando nossas finanças. Começamos a procurar um lugar mais econômico para viver, mas, quando mencionei a ideia de nos mudarmos, a postura dos meus sogros mudou inesperadamente. Finalmente, eles reconheceram a dificuldade da situação e ofereceram uma alternativa. Patrícia, temos pensado na sua situação. Está claro que viver aqui se tornou demais para você. Entendemos sua carga financeira. O que acha de alugarmos um apartamento de 3 quartos para todos nós? Já não precisamos de tanto espaço, sugeriu minha sogra, preocupada com o possível aumento no aluguel. Eu assegurei a eles. Tenho pensado em vender meu anel de noivado para ajudar nas despesas, até conseguir um emprego melhor. Eventualmente, vou economizar o suficiente para comprar uma nova casa. Contrariando o que esperava, meus sogros tinham uma proposta diferente. Isso não será necessário, querida, disse meu sogro suavemente. Minha esposa e eu decidimos dar a casa para você. Roger não a merece mais. Ele não receberá um centavo de nós. Considere isso um presente para você e os netos. Já atualizamos nosso testamento, e tudo está em ordem. Tentei protestar, meu instinto de independência se manifestou. Vocês não precisam fazer isso, posso me virar sozinha. A casa também é a herança de Roger. Basta, Patrícia, interveio minha sogra com um tom firme. Roger receberá muito pouco de nós. Já tomamos nossa decisão, a casa será sua. Percebi que a decisão deles era inabalável. Embora não conseguisse fazê-los mudar de ideia, senti uma profunda gratidão. Disseram que me amavam como uma filha e, para eles, a casa deveria permanecer conosco, com as crianças. Nos mudamos para um novo apartamento, ansiosos por um recomeço. Decidi alugar a casa, usando a renda para ajudar a cobrir os custos do novo lar. Durante essa transição, Walter continuou sendo uma fonte constante de apoio, ocupando o espaço que o pai havia deixado vazio. As experiências compartilhadas nos aproximaram ainda mais, e o que começou como uma profunda amizade floresceu em algo maior. 1 ano após a partida de Roger, contamos aos meus sogros sobre nosso relacionamento em desenvolvimento. Para nosso alívio, eles foram compreensivos e acolhedores, chegando a nos incentivar. As crianças também ficaram animadas, expressando sua esperança de que Walter se tornasse uma parte permanente de nossas vidas. Mas, apesar da nossa nova estabilidade, o divórcio de Roger ainda não estava resolvido. Eu estava determinada a fazer com que ele assumisse a responsabilidade pelo sofrimento que causou a mim e aos nossos filhos. E sabia que esse dia chegaria em breve. Contudo, passaram-se 5 anos, e Roger continuava sem ser localizado. Seu isolamento deliberado da vida passada nos deixou sem qualquer forma de rastreá-lo e, honestamente, já não queríamos que ele retornasse às nossas vidas. Minha relação com Walter continuou prosperando e, sob sua presença constante, as crianças floresceram. No entanto, nossa recém-encontrada estabilidade foi abalada quando meu sogro faleceu. A perda foi um golpe devastador. Enquanto lidávamos com o luto, assumi a responsabilidade de organizar os preparativos do funeral. Após o falecimento de Neno, como esperado, Roger permaneceu fora de contato e não compareceu ao funeral, algo que Zenaide, minha sogra, considerou melhor. Com a morte do meu sogro, a propriedade da casa foi transferida para mim, e foi decidido unanimemente pela família que a casa seria vendida, especialmente porque todos queriam se mudar para mais perto de Zenaide. A casa foi vendida rapidamente para um casal encantador, e os lucros nos ajudaram a nos mudar para a casa de Walter, uma propriedade que ele herdou. O desejo dos gêmeos de estarem próximos a Walter tornou a mudança natural. Enquanto nos estabelecíamos na casa de Walter, Roger apareceu inesperadamente, furioso, confrontou-me. Por que diabos vocês estão morando aqui, Patrícia?
O que aconteceu com a casa? Fui até lá e encontrei estranhos morando. O que você fez com a minha casa? Roger, você volta depois de mais de 5 anos e só se importa com a casa? Nem sente falta dos seus filhos? Não quer saber como eles estão? Não me importa isso, Patrícia. Só quero saber o que aconteceu com a minha casa. A casa agora é minha, Roger. Por que há outras pessoas morando lá? Me disseram que foi vendida após a morte do meu pai. Então você sabia da morte do papai? Mesmo assim, não se deu ao trabalho de comparecer ao funeral? Você não tem vergonha de abandonar os seus próprios filhos? O que há de errado com você, Roger? Respondi, incapaz de esconder minha raiva. Eu encontrei uma nova vida com Andressa. Ela está cuidando do meu filho, e agora planejamos viver na minha casa. Quem te deu o direito de tomar minha herança? Aquela casa era para mim. Roger, é minha casa, não sua. Seu pai deixou algum dinheiro para você, e só. Eu vendi a casa porque viver lá era insuportável. Isso é impossível. Papai me prometeu que a casa seria minha. Vou te processar, Patrícia. Você está me roubando. Boa sorte com isso, Roger. Você não vai conseguir nada nos tribunais. Estamos em uma posição legal sólida. Se quer desperdiçar dinheiro, vá em frente. Mas agora você precisa sair antes que eu chame a polícia por invasão de propriedade. Você não é mais bem-vindo aqui. Isso ainda não acabou, Patrícia. Espere para ouvir do meu advogado. Com essas palavras, Roger saiu furioso, me deixando tomada pela raiva. Meu coração doía pelos meus filhos, que tinham um pai tão absorvido por sua nova vida que parecia tê-los esquecido por completo. Insegura de como os gêmeos reagiriam, Walter me ajudou a organizar meus pensamentos antes de conversar com eles. Quando chegaram da escola, eles também estavam furiosos. Declararam que não queriam saber nada de Roger e deixaram claro que sabiam muito bem que tipo de pessoa ele era. Uma semana depois, recebi uma carta do advogado de Roger. Zenaide, já ciente da situação, ficou devastada com a crueldade do filho. Ela afirmou que Roger já não fazia mais parte da família e chegou a sugerir que o deserdasse. Foi então que decidi revelar meu plano de vingança. Armando-me com o endereço fornecido pela carta do advogado, percebi que era hora de fazer Roger enfrentar as consequências de suas ações. Ele precisava pagar por seu abandono, negligência e total falha como pai. Decidi processá-lo, exigindo divórcio, pensão alimentícia e responsabilização por abandono. Com a pressão certa, ele finalmente teria que enfrentar a realidade de suas escolhas egoístas. Eu sabia que Roger não teria outra escolha a não ser aceitar meus termos. Se ele tentasse nos desafiar pela herança, perderia. Seu advogado deixaria em ruína financeira. Era hora de ele pagar por tudo o que fez. Você está completamente certa, concordou Walter. Ele precisa enfrentar as consequências. Não se preocupe, Patrícia, estamos aqui para apoiá-la. Vou ajudá-la a encontrar um advogado forte para garantir que Roger seja responsabilizado por todo o sofrimento que causou. Quando isso acabar, encontraremos uma solução mais permanente para onde vamos morar. Fiel à sua palavra, Walter me ajudou a encontrar um excelente advogado. Eu apresentei a ação de divórcio e deixei claro que lutaria por uma parte justa dos bens de Roger. Os gêmeos, já grandes o suficiente para entender a situação, deram seu testemunho no tribunal. O juiz ficou horrorizado com o comportamento de Roger. Acompanhado de sua amante grávida, Andressa, Roger estava completamente despreparado para se defender. Também entrei com uma ação contra Andressa por alienação afetiva e venci o caso. A decisão judicial deixou Roger e Andressa arruinados financeiramente. Apesar de seus desesperados apelos, mantive minha posição firme, acreditando que ambos mereciam tudo o que lhes aconteceu. A tentativa de Roger de reivindicar dinheiro da herança foi rapidamente rejeitada pelo tribunal. Ele saiu da sala de julgamento sem nada. Confrontado com a realidade de suas responsabilidades crescentes, decidiu abrir mão de seus direitos parentais, algo que os gêmeos haviam solicitado.
Embora hesitasse no início, acabou aceitando, aliviado por não precisar mais pagar pensão alimentícia. Os ganhos da ação judicial foram investidos sabiamente em fundos universitários para os gêmeos, garantindo seu futuro. Enquanto eu contemplava a compra de uma nova casa, Walter me surpreendeu com um pedido de casamento. Assim que o divórcio foi finalizado, ficamos livres para nos casar, e aceitei com alegria. Apesar do ressentimento de Roger em relação a nós, mantivemos nossa posição, acreditando que suas ações o levaram a esse ponto. Sua relação com Andressa se deteriorou, marcada por súplicas intermináveis por ajuda financeira, todas as quais ignoramos. No final, Roger e Andressa colheram as consequências de suas decisões. Enquanto isso, comecei uma nova vida com Walter, um homem excepcional que era tudo que Roger nunca foi como marido e pai. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que viu seu pai ser demitido por um motivo misterioso após trabalhar por 30 anos, e depois de investigar descobrir um segredo chocante, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!